Olá a todos, essa é a nossa segunda videoaula sobre o contexto histórico da Umbanda. E como nós havíamos afirmado na primeira videoaula, esses são os dois principais livros que nós vamos nos apoiar na nossa análise do Padrinho Juruá, que pode ser encontrado de maneira gratuita lá no site umbanda.com.br. No slide 2, nós apresentamos um mapa, porque a história da Umbanda está intimamente ligada com São Gonçalo e Niterói. Então, para quem não sabe onde fica São Gonçalo, onde fica Niterói, então a gente trouxe aqui um mapa do estado do Rio de Janeiro. Então, São Gonçalo é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, vizinha a Niterói, uma outra cidade do Rio, e aqui é a cidade do Rio de Janeiro, né? Ambas ficam bem próximas do Rio de Janeiro. Ambas são então banhadas pela Baía de Guanabara, e tudo vai se passar ali em 1908, a gente vai ver no próximo slide, num bairro aqui, próximo da divisa de São Gonçalo com Niterói. Vamos lá, slide 3. Então está aqui no slide 3 falando que no final de 1908, numa família tradicional de Neves, que é esse bairro que eu falei para vocês, que divisa de São Gonçalo com Niterói, estava acontecendo alguns fatos sobrenaturais com um filho seu, com um filho dessa família, chamado Zélio Fernandino de Moraes, que à época tinha 17 anos. Ele sofria ataques estranhos, né? Uma hora ele tinha posturas de um velho, outra hora ele tinha postura de um índio, né? Que parecia conhecer todos os segredos da natureza, e eles estavam preocupados com aquilo, não sabia como explicar por que ele estava se portando dessa maneira. Aqui é uma foto do Zélio Fernandino de Moraes, tirada em 8 de julho de 1939. Bom, com esses fenômenos sobrenaturais e a família preocupada com o que estava acontecendo então com o Zélio, vamos ver o que sucedeu. Ali no slide 4, eles foram em busca de tentativa de cura. E naquela época, o tio do Zélio de Moraes, um dos tios do Zélio de Moraes, ele era psiquiatra e diretor de uma colônia, né, de alienados, né, que era chamado na época, né, colônia psiquiátrica, em Vargem Alegre. Então eles levaram o Zélio para esse tio, para ele analisar. Ele analisou, verificou o seu comportamento e não conseguiu achar uma explicação na ciência da época para o que estava acontecendo. Então ele falou, olha, esse caso não se resolve, quem sabe com um exorcismo. E, por coincidência, também tinha um outro tio do Zélio, que era padre, e foi tentado o exorcismo, mas não teve o sucesso esperado, porque os ataques, os chamados ataques, prosseguiam apesar de tudo. Bom, foi passando-se o tempo, aí um belo dia ele acordou com uma espécie de paralisia, né, paralisia parcial, prendendo à cama. Aí alguém, um amigo da família, sugeriu que isso parecia ser coisa de espiritismo, né, e que era melhor então levá-lo à Federação Espírita de Niterói, que, como vocês viram ali no mapa, era vizinha de São Gonçalo. Muito bem, então ele já estava determinado a fazer isso. Um dia antes então de ir dessa Federação Espírita de Niterói, a mãe do Zélio o levou para uma bezendeira que ficava ali próxima da sua casa. Essa bezendeira, ela atendia incorporado num médium chamado Tio Antônio. Desculpa, incorporado por um espírito chamado Tio Antônio. Aí houve uma conversa, então, dessa bezendeira com o Zélio e com a mãe do Zélio. E quando eles estavam conversando, o Zélio teve uma manifestação mediúnica. E pelos relatos do áudio, que essa informação foi tirada, eles não souberam identificar quem é que estava se manifestando. Mas nessa manifestação mediúnica, o espírito disse que no outro dia Zélio estaria curado. Tá? Então essas foram as tentativas de cura. Então isso aconteceu no dia 14 de novembro de 1908. Então, para as filhas do Zélio, elas até consideram que essa foi a verdadeira data inicial que fundou a Umbanda, justamente por causa dessa manifestação mediúnica do Zélio.
mas não é a data que é aceita oficialmente. Tá? Então vamos para o slide 5. Então, 15 de novembro de 1908, o Zélio então vai participar da sessão espírita, e o dirigente determinou que ele tomasse lugar à mesa, ou seja, que ele se sentasse ali à mesa. De repente, ele foi tomado por uma força estranha e alheia à sua vontade. Zélio levantou-se e disse: aqui está faltando uma flor. E isso não é muito comum numa mesa mediúnica kardecista, ou seja, as pessoas se levantarem da mesa, né? Ainda mais para solicitar um objeto, que nesse caso seria uma flor. Geralmente na mesa, principalmente naquela época, tem uma toalha branca, alguma água para ser fluidificada por meio de beber e mais nada. Então não se utiliza, são raríssimos, né, centros que utilizam algum tipo outro de instrumento, algum tipo de outro objeto que não seja isso. Ainda mais naquela época. Então ele saiu da sala, indo ao jardim e voltando logo após com uma flor, que ele colocou no centro da mesa. Essa atitude causou um enorme tumulto entre os presentes, principalmente porque, ao mesmo tempo em que isso acontecia, ocorreram surpreendentes manifestações de índios e preto velhos em todos os médios ambientes de trabalho kardecista. Então, olha só, algo que eles não aceitavam, né, seria manifestações de índios e preto velhos, e começou a acontecer tudo ao mesmo tempo. Aí no slide 6 diz o seguinte, que o dirigente da sessão kardecista achou aquilo tudo um absurdo e advertiu-os com aspereza, citando seu atraso espiritual e convidando-os a se retirarem. Estava caracterizado o racismo espirítico desde que aquele instante, infelizmente, perdura até hoje. Então, veja bem, o dirigente, em vez de conversar com aquelas entidades e saber quais eram os motivos que elas traziam até ali, ele simplesmente resolveu advertir de modo duro e atacando, né, taxando aquelas entidades pelo seu atraso espiritual, mesmo sem ouvi-las, e convidando-as para se retirarem. É claro que se eles tivessem perguntado para elas o que elas estavam fazendo ali, e elas explicassem, mesmo assim ele falasse que não era o momento para elas se manifestarem e pedisse para elas se retirarem, se fossem entidades que estavam trabalhando na força do bem, elas iriam aceitar sem problema nenhum. Mas o problema é que o dirigente nem se deu o trabalho de fazer isso, ele simplesmente rechaçou as entidades sem conversar com elas. Bom, novamente uma força estranha tomou o jovem Zélio, e por meio dele o espírito falou: por que repelem a presença dos citados espíritos sem nem sequer se dignar a ouvir suas mensagens? Seria por causa de suas origens sociais e da cor? Pronto, foi no ponto nevrálgico do processo, né? A essa admoestação da entidade, que estava com o médio Zélio, deu-se uma grande confusão, todos querendo se explicar, né? Todos, obviamente, sentiu o seu ego ferido, a sua vaidade e orgulho ferido, porque o espírito tocou no ponto essencial do que estava acontecendo e tentava se explicar. Debaixo de acalorados debates doutrinários, porém a entidade resoluta mantinha-se firme em seus pontos de vista. Então vamos lá, continuando com a história no slide 7. Nisso, um vidente, ou seja, um médium que tinha uma mediunidade de vidência, pediu que a entidade se identificasse, já que fora notado que ela irradiava uma luz positiva. Olha só, então o médium vidente conseguiu perceber que aquela entidade estava irradiando uma luz positiva. Ainda mediunizado por meio do médium Zélio, o espírito respondeu: se querem um nome, que seja este. Sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. Pronto. Então, a primeira informação importante que a gente traz daqui, a gente vai ver isso mais para frente. A Umbanda foi criada por um caboclo, que intitulou-se Caboclo das 7 Encruzilhadas, né? Um índio. Veio na linhagem de índio, na roupagem de indígena, né? Na vibração indígena. E outra coisa, se quer um nome, ou seja, é tão importante assim que se tenha um nome, então me chamam de Caboclo das 7 Encruzilhadas, ou seja, um nome genérico, um nome que não personifica, um nome que não faz a pessoa buscar por histórias de quem foi, quem deixou de ser,
é um nome genérico. O que importa é o que ele faz, o que ele diz. O vidente interpelou a entidade, dizendo que ele se identificava como índio, mas que via nele restos de trajes sacerdotais. Olha só. A entidade respondeu então: o que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre jesuíta e o meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição, em Lisboa, no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. Veja bem, quando que um médium poderia saber disso, né? E de fato esse personagem existe, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar que é a existência do Gabriel Malagrida, e de fato ele foi acusado de bruxaria, ou seja, todas essas informações são reais. Então, ele não se identificou de início como o padre Gabriel Malagrida. Então, ele não fundou a Umbanda como padre Gabriel Malagrida, ele fundou a Umbanda como caboclo das Sete Cruzilhadas. Essa era a função, essa era a vibração que ele estava ali naquele momento. Mas, como o médium ouviu como essas trajes sacerdotais, então ele passou essa informação. Então, olha essa coisa interessante. Muita coisa que a gente está dizendo aqui, mais à frente a gente vai voltar em alguns pontos, porque a gente vai conseguir fazer links fantásticos lá na frente, em outros temas, sobre essas informações da origem da Umbanda. Ok? Slide 8. E ainda, usando o médium, anunciou o tipo de missão que trazia do astral, que era fixar as bases de um culto. Então veja bem, como eu falei para vocês lá, que dependendo da fonte que vocês buscarem, fonte da sociologia, antropologia, história, essa visão espiritual, ela se perde e é descreditada, para nós ela é muito importante. Então, houve sim uma missão trazida do astral, não é só porque está ali nesses relatos por meio do áudio que a gente tem, que passou de geração para geração, tem áudio do Zélio, tem áudio da filha do Zélio, tem áudio da neta do Zélio, assim por diante, assim como reportagens da época, livros da época, pessoas que participaram desse processo, bastante casas umbandistas, templos umbandistas, em muitos diferentes locais e regiões, os guias dirigentes daquela casa, que tem a credibilidade dos seus frequentadores, confirmam essa história, confirmam que de fato isso aconteceu. Então isso é muito importante, a gente não pode deixar isso de lado. Então houve sim uma missão espiritual para fixar umas bases daquele culto. Veja bem, antes daquilo, ele já foi consultar uma bezendeira que atendia para um preto velho. Existia outros preto velhos atendendo em outros lugares, outros índios atendendo em outros lugares, mas não existia a Umbanda. Tá? Então há relatos, há livros que mostram que a palavra Umbanda só vai aparecer tempos depois. Ok? E aqui fica claro que essa fixação de bases para dar corpo a esse tipo de manifestação aconteceu com o Caboclo das Sete Cruzilhadas. Tá? E aqui ele diz: no qual todos os espíritos de caboclos e pretos velhos poderiam executar as determinações de plano espiritual. E que no dia seguinte, 16 de novembro de 1908, manifestaria na residência do médium, às 8 horas, e fundaria uma tenda espírita que falaria aos pobres, humildes, doentes, necessitados do corpo e da alma, onde haveria igualdade para todos encarnados e desencarnados. Então veja, agora nós temos 3 datas. 14 de novembro, quando ele é levado pela mãe para consultar uma bezendeira, e lá há uma manifestação mediúnica por meio dele. 15 de novembro, quando ele é levado à Federação Espírita de Niterói, então acontece essa mensagem do Caboclo das Sete Cruzilhadas. E 16 de novembro, que é quando o Caboclo anunciou que iria fundar uma Umbanda na residência. Então, se a gente fosse levar assim a ferro e fogo, a data mais certa mesmo seria 16 de novembro de 1908. Mas a que está em decreto, inclusive decreto presidencial, que a gente vai ver numa próxima videoaula, que estipulou como sendo uma data comemorativa, é a data 15 de novembro de 1908, que seria essa data dessa manifestação. Slide 9. Aí aqui tem uma fala do Zélio, uma fala que está em áudio, transcrita do áudio do Zélio. Ele diz aqui o seguinte: minha família estava apavorada. Eu mesmo não sabia explicar o que se passava comigo. Surpreendia-me haver dialogado com aqueles
austeros senhores de cabeça branca, em volta de uma mesa onde se praticava um trabalho para mim desconhecido. Como poderia, aos 17 anos, organizar um culto? No entanto, eu mesmo falara, sem saber o que dizia porque dizia. Era uma sensação estranha, uma força superior que me impedia fazer e dizer o que nem sequer se passava pelo meu pensamento. De novo, a gente vai trazer várias lições de tudo isso que a gente está dizendo aqui mais para frente, mas vamos focar uma coisa aqui. O médium Zélio de Moraes, que tinha uma mediunidade fantástica, né, que veio aí, né, recebeu o caboclo das 7 cruzilhadas, ele era um médium consciente, ou seja, ele não desmaiava, ele não perdia totalmente a consciência, ele sabia o que estava acontecendo. Só que uma força estranha, alheia ao pensamento dele, fazia ele dizer coisas que nem ele imaginava, mas ele estava ali vendo tudo o que estava acontecendo, ele estava apavorado, porque a família não era espírita, a família não tinha contato nenhum com o espiritismo, a família era católica. Então aquilo para ele era uma novidade. E ele estava tentando entender todo aquele processo. Tá? Então veja bem que coisa fantástica. Ou seja, muitas pessoas hoje em dia têm uma mediunidade consciente e menospreza aquela mediunidade, porque acredita que só a mediunidade inconsciente que seria uma mediunidade de crédito, sendo que a mediunidade que fundou a Umbanda foi uma mediunidade consciente, tá? Ou semiconsciente, né? Digamos assim, ou consciente ou semiconsciente. Inconsciente não foi, com certeza. Bom, no slide 10, continuando com a história, diz o seguinte: e no dia seguinte, em casa de minha família, na rua Floriano Peixoto 30 em Neves, aqui à direita está aqui uma foto antiga da casa, onde teve esse primeiro culto. Tá? Ao se aproximar a hora marcada, essa foto aqui da esquerda é um retrato do caboclo das 7 cruzilhadas, como que ele se apresentava muitas vezes. Tá? Então aqui tem aqui uma 7 cruzilhadas, né, representando simbolicamente a sua tarefa. Tá? Já se reuniram os membros, olha só, então às 8 horas estava lá, todo mundo esperando o que iria acontecer. Os membros da Federação Espírita já tinham chegado para comprovar se ia dar tudo certo, os parentes mais chegados, amigos, vizinhos, e o detalhe, do lado de fora, um grande número de desconhecidos estava ali presente para ver o que ia acontecer. Às 8 horas em ponto, manifestou-se então o caboclo das 7 cruzilhadas e declarou que se iniciava naquele momento um novo culto. Então, para mim, eu acho, né, fica claro aqui que a fundação de fato aconteceu com hora e data certinha, 8 horas do dia 16 de novembro de 1908. Tá? E ele diz o seguinte, um caboclo disse o seguinte, que a prática da caridade, no sentido do amor fraterno, seria a característica principal desse culto, que teria por base o Evangelho de Jesus e como é supremo o Cristo. Então, mais à frente, a gente vai, numa próxima videoaula, a gente vai estabelecer, a gente vai apontar quais foram as principais linhas mestras que o caboclo das 7 cruzilhadas trouxe, que sustentariam a Umbanda. Ou seja, para quem segue a Umbanda do caboclo das 7 cruzilhadas e aceita que ele foi o fundador na Terra, o fundador do plano espiritual e o Zélio na Terra da Umbanda, bom, se você aceita o caboclo das 7 cruzilhadas como fundador, diz a lógica, o bom senso, né, uma questão de coerência, que você tem que seguir os seus preceitos, os seus conselhos de como que aquela Umbanda iria ser estruturada. Então, mais à frente a gente vai fazer um resumo desses principais conceitos, mas aqui tem um principal. A Umbanda, ela é cristã. Ela aceita e estuda o Evangelho de Jesus. Olha só que coisa interessante. Slide 11. No final dessa reunião, o caboclo ditou certas normas, né, para a sequência dos trabalhos, inclusive que seria absolutamente gratuito. Então, todo quanto é tempo de Umbanda que cobra pelo trabalho não pode ser considerado Umbanda, não se for pela ótica do caboclo das 7 cruzilhadas. Agora, se eles falam que não aceita a história do caboclo das 7 cruzilhadas, né, não aceita a sua existência, tudo bem. Né? Mas, para a grande maioria que aceita, a grande maioria mesmo, os umbandistas de fato que aceitam, aí fica esquisito você atender cobrando, porque você está com um preceito básico do que ele trouxe. Roupagem branca, simples, sem atabaques, nem palmas ritmadas e os cânticos seriam baixos, harmoniosos.
Agora aqui tem uma coisa interessante, isso que a gente vai ver nas outras videoaulas também. Tem algumas normas que foram perenes, duraram para sempre. Por exemplo, atendimento absolutamente gratuito, que ela é cristã, queria ser baseada nos evangelhos de Cristo, de Jesus, roupa branca, simples. Agora, a Tabaques, a gente vai ver que depois da fundação dessa tenda, né, tenda Nossa Senhora da Piedade, a gente vai ver daqui a pouco o nome dela, o caboclo fundou outras tendas, tá? E aos poucos, algumas normas ele foi permitindo que tivessem outras tendas. Por exemplo, o uso de tabaques, desde que de um som baixo, que não incomodasse a vizinhança, ou seja, só para dar ali, o axé, para dar força da gira. É esse novo tipo de culto que se promava nessa noite, a entidade deu o nome de Umbanda, que seria a manifestação do espírito para a caridade. Posteriormente, reafirmou Leal de Souza que Umbanda era uma linha branca de demanda para a caridade. Deve-se ressaltar que inicialmente o caboclo chamou o novo culto de Alabanda. Esmiuçaremos melhor esse assunto no capítulo Significado da Palavra Umbanda no módulo 2. Bom, isso é interessante. De fato, primeiro ele chamou de Alabanda, tempos depois ele percebeu que não soava de maneira legal e chamou de Umbanda. Até então ninguém se sabia a origem dessa palavra, depois houve várias buscas da origem dessa palavra, para saber se era uma palavra que foi criada do nada pelo caboclo Sete Cruzilhadas, ou já tinha uma existência dessa palavra em alguma outra cultura. Aí, no livro do Padre Jurá, que ele fala que é o significado da palavra Umbanda, ele vai explicar o melhor das várias interpretações que você pode ter da palavra Umbanda. Mas a que trouxe o caboclo das Sete Cruzilhadas era a manifestação do espírito para a caridade, né? Leal de Souza, a gente vai ver um pouco da história dele. Quem foi Leal de Souza, né? Foi um escritor que participou da tenda Nossa Senhora de Piedade. A princípio ele era jornalista, e depois de participar se tornou um bandista, escreveu um livro, né, contando um pouco dessa história. A gente vai ver um pouquinho dele depois. Slide 12 diz o seguinte: também nesse dia 16 foi fundada uma tenda com o nome Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que eu acabei de dizer para vocês, né? Porque, segundo as palavras do caboclo de Sete Cruzilhadas, assim como Maria acolhe em seus braços o filho, a tenda acolheria aos que a ela reconhecem nas horas de aflição. Então, novamente, a figura de Jesus como um ponto central e a figura de Maria sempre referenciada pelo caboclo de Sete Cruzilhadas. Isso é uma coisa interessante. Dizendo o seguinte: todas as atividades serão ouvidas, e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e ensinaremos àqueles que souberem menos. E a nenhum viraremos as costas e nem diremos não, pois essa é a vontade do Pai. Então todas as atividades serão ouvidas, ok? Você ensina aquilo que sabe menos e aprende daquilo que sabe mais. Daquela que sabe mais. Bom, no slide 13, fala do Pai Antônio, né? Ou seja, segundo os relatos que a gente tem por meio dos áudios, ainda nesta noite, 16 de novembro de 1908, manifestou-se um preto velho de nome Pai Antônio no Zélio de Moraes. Quando essa entidade se manifestou, ela parecia estar um pouco à vontade frente a tanta gente e que, se recusando a permanecer na mesa onde se dera a incorporação, procurava passar despercebido, humilde, aparentando alta idade e apresentando um corpo curvado, o que dava ao jovem Zélio um aspecto estranho, quase irreal. Essa entidade logo despertou profundo sentimento de carinho e bem-estar entre os presentes. Perguntado então por que não se sentava à mesa com os demais irmãos, respondeu: nego não senta não, meu senhor, nego fica aqui mesmo, isso é coisa de senhor branco e nego deve respeitar. Então olha que coisa interessante, né? Ela já é uma entidade preto velho, que nessa linha de trabalho já vem nos ensinar por meio das suas ações a questão da humildade, da simplicidade, mostrando então que a Umbanda, um dos alicerces da Umbanda seria humildade e simplicidade. Tá? Vamos para o slide 14. Perguntado como havia sido sua morte física, disse que havia ido à mata apanhar lenha, sentiu alguma coisa estranha, sentou-se e nada mais se lembrava. Sensibilizado com tanta humildade, alguém lhe perguntou respeitosamente se ele sentia saudade de alguma coisa que havia deixado na terra. Pai Antônio respondeu então: minha cachimba, nego que é o pito que deixou no toco, manda o moleque buscar.
Então aqui começa então a introdução na Umbanda, fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, o primeiro instrumento de trabalho, que seria o fumo, que seria o cachimbo. Então é a primeira vez que um espírito pediu alguma coisa material, o que causou grandes espantos nos presentes. Né? Se a gente pensar bem, é a segunda vez, né? Que a primeira vez foi aquela flor, né, que foi solicitada, que não foi solicitada à toa, e a segunda é essa, que seria o cachimbo. Então foi uma forma de introduzir o ato de formar cachimbo pelos pretos velhos, que foi incorporado depois. O que nós sabemos hoje é usado para benefício dos médicos consulentes. Do mesmo modo, os caboclos também passaram a usar cachimbos charutos com a mesma finalidade. Tá? No slide 15, uma outra entidade que surgiu 5 anos depois. Então, durante os primeiros 5 anos, ele só atendeu por meio do Caboclo das Sete Encruzilhadas e por meio do Pai Antônio. Então, durante 5 anos, só atendeu a linha de Oxóssi, que seria representada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, e a linha das Almas, a linha de Omolu, né, que seria representada pelo Pai Antônio. Em 1913 é trazido pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas para ajudar nos trabalhos mais pesados de demanda de magia negra, uma entidade na vibratória de Ogum, né, que foi um príncipe malaio, né, em outra vida, e que se identificava com o orixá Malê. Né. Ele atuava mais no terra a terra e trouxe consigo do espaço 2 auxiliares que haviam sido malais na última encarnação. E ele veio para auxiliar nas curas dos obsedados e no combate à magia negra. Então aqui está um retrato de como que ele se apresentava. Esqueci de falar no slide 13, né, que é aqui como um retrato de como o Pai Antônio era visto por meio dos médios videntes. Tá? Então, por último, então, teve o orixá Malê. Aí aqui no livro do Diamantino e Fernandes Trindade, a gente tem a seguinte informação, que o orixá Malê foi a entidade que trouxe do astral a simbologia dos pontos riscados da Umbanda, como a magia, e posteriormente como identificação das entidades que se manifestavam. Além disso, os ponteiros de aço para afirmar os pontos de magia, que era riscado por meio da pemba. Pemba é o giz branco sagrado. Detentor de conhecimento das forças da natureza, é responsável por introduzir na Umbanda as oferendas para os orixás. Ele também utilizava dessas comidas para desmanchar os trabalhos de magia negros que buscavam ajuda na tenda, além de alguns animais, sempre utilizados vivos em seus rituais, destruindo as energias maléficas que eles procuravam. Então ele utilizava alguns animais vivos. Né? Por exemplo, então um caso muito interessante relatado aqui na história do Umbanda no Brasil, em que um sapo se aproxima, né, ele se concentra e faz com que um sapo venha até ele, e ele pega, sopra um charuto no sapo, tá, e pronto, solta o sapo, e com aquilo ali ele conseguiu desmanchar uma magia negra muito pesada em um frequentador que estava ali passando mal. Então, com o orixá Malê, né, e com a Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, não havia necessidade de sacrificar os animais. Você poderia fazer desmanche de magia negra sem esse processo. Bom, então e outra coisa, repare que aos poucos alguns instrumentos, algumas ferramentas, alguns procedimentos de trabalho são introduzidos e a gente vai ver mais para frente como que se estruturou e como que chegou até nós, tá? Então aqui a gente tem ponteiras de aço, a gente tem a questão dos pontos riscados, tem a questão da pemba, questão das oferendas para os orixás. Então, aos poucos, a Umbanda ela vai ganhando o seu corpo por meio dessas entidades então, que apareceram no Zé de Moraes e que foram essas três, tá? O Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Pai Antônio e o orixá Malê. Ele sempre trabalhou só com essas três. E no final da vida dele, ele só trabalhou com o Pai Antônio. Bom, em linhas gerais, então, era esse resumo que a gente tinha a dar pela construção histórica da Umbanda, contando para vocês a história do Zé Fernandino de Moraes, dos seus principais guias, seus 3 principais guias, né, os seus 3 únicos guias, as principais informações que eles trouxeram, as principais linhas mestras que eles trouxeram. Na próxima videoaula, então, nós vamos fazer uma síntese dessas linhas mestras, vamos trazer um pouco de como que era o regimento da tenda Nossa Senhora da Piedade, e vamos falar um pouco das outras tendas que foram fundadas por intermédio do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Ou seja, ele autorizou outros dirigentes a fundar essas tendas.
Ok? Então, até a próxima videoaula, então.